Olá, meus amigos, boa noite. Vamos dando sequência aí às nossas informações nessa live sobre musculação. Dessa vez nós vamos falar sobre a ordem dos exercícios. Ontem nós estávamos falando sobre a seleção dos exercícios, né? Como é que você escolhe os exercícios, enfim. Hoje a gente fala sobre ordem. Então deixa eu já colocar aqui para vocês o assunto de hoje. Ordem dos exercícios. Ordem dos exercícios. Legal. Fixar o comentário. E é isso. A ideia então é podermos falar sobre essa variável intrínseca do treinamento. Lembra? Ontem explicava para vocês que você tem seleção dos exercícios, ordem dos exercícios, séries, repetições, descanso, enfim, amplitude do movimento. Hoje a ideia é falar sobre em qual sequência os exercícios entram dentro de uma série. Então vamos lá. O personal trainer chegou, entrou dentro de uma sala de musculação. César Guimarães Azevedo, olha só, grande César, que bom tê-lo aqui, saudade de você e da Digníssima, viu? O estúdio está no mesmo lugar, nos mesmos horários, um prazer ter você aqui de novo quando puder, venha. Amigos, entendam, tão importante quanto selecionar os exercícios adequados, e ontem falamos muito sobre seleção dos exercícios, é distinguir, identificar ou priorizar a ordem com a qual esses exercícios vão entrar dentro de uma rotina. Então imaginemos que você selecionou para um determinado aluno de nível intermediário ou avançado 3 a 4 exercícios para um determinado grupamento muscular. Vamos dar um exemplo? Então vamos lá. Você tem um atleta de futebol, ou um atleta de tênis, ou um atleta de judô, e você selecionou 3 exercícios de membros inferiores. Você foi lá e colocou agachamento, um leg press e uma cadeira extensora, tá? Selecionou esses 3, mas você selecionou sem ordenar. Que ordem esses exercícios devem entrar? Vejam. Estamos falando de atletas de desempenho, futebol, judô, tá? Tênis. Você precisa se perguntar assim, ó, para que serve a musculação para esses atletas? Entende isso? Primeira pergunta é para quê? Para quem é a segunda pergunta? E quando é a última pergunta? Para quê? Para quem? Quando? Então vamos lá, gente. Você tem um cara do futebol, um cara do tênis, um cara do judô, e aí eles estão na sala de musculação. Você precisa ter o mínimo de entendimento, de clareza, para me responder por que eles foram parar na sala de musculação. Entendeu a pergunta? Por quê? Um atleta de determinado esporte ou desporto vai para a sala de musculação. Um caminho é ganhar força, e esse é o mais razoável de todos. O outro caminho é a pessoa almejar profilaxia de lesões. Isso é tão complicado. Quando falaram isso para mim a primeira vez, profilaxia de lesões, Maurício, uma boa noite para você, Doc. Quando falaram a primeira vez, foi nos anos 90, né, final da década de 80, que eles falaram sobre profilaxia de lesões, eu falei, na musculação, profilaxia de lesões, cai na relatividade, porque isso não é absoluto. Isso é extremamente relativo. Vou explicar por quê. Porque depende do treinador e depende do treinado. Se for um treinador de bodybuilder, um doido que não sabe nada da fisiologia do treinamento, só sabe hipertrofiar pessoas, provavelmente ele não vai trabalhar muito bem a profilaxia das lesões. Ele vai trabalhar
a providência das lesões, ele vai conseguir machucar você. Uma outra coisa, faça musculação para esportes para melhorar força, certo? Então você tem lá um jogador de tênis, de futebol e um judoca, eles vão para a sala de musculação para melhorar força. Elane Mesquita, boa noite para você. Entendam, se essa pessoa foi lá para melhorar força, agora fez muito sentido, porque musculação oferece isso. Entretanto, profilaxia de lesões é muito relativo. Tudo bem? Agora vamos raciocinar. O judoca, o tenista e o futebolista precisam da mesma força? Não, não é. São esportes diferentes. Para que um jogador de futebol faria supino reto, por exemplo? E faz, viu? Não, é para trabalhar a saúde do corpo. Mentira, não tem a menor justificativa. É bom fazer, é legal e tudo, mas não serve para nada para o esporte dele, tá? A não ser que encarar um zagueiro meio malvado, se ele tiver um pouquinho de massa muscular, vai ajudar. Mas caso contrário, isso não faz a menor diferença. Então você está diante de um cenário. Eu disse para você que profilaxia de lesões, isso é relativo, né? Maurício, tem que ser objetivo, tem mesmo. E eu disse que trabalhar a força não é relativo, é absoluto. Você vai entrar na sala de musculação e o atleta vai ganhar força. E eu te disse que um judoca, um tenista e um futebolista são habilidades diferentes, grupos musculares diferentes, mas entenda, vamos falar de membros inferiores. Você acha que o movimento de perna do judô se assemelha em alguma coisa com o movimento de perna do tênis? Renaldo, boa noite para você. Chegou em tempo, meu querido. Vocês conseguem perceber o quanto é diferente você lutar judô e jogar tênis ou jogar futebol? E aí, o pessoal fica reinventando a roda. Ele vai lá, prende a perna no elástico, fica fazendo um monte de exercícios que eles chamam de funcionais, de funcional não tem nada, tá? Fica inventando exercícios para, abre aspas, a especificidade do esporte, e aí você vê gente lá, nossa, nas artes marciais é ridículo demais. Faz um monte de exercício e fala assim, não presta para nada. Não, porque é bom, parece quando ele tá dando um ashibarai, essa mentira. Quer ficar bom de ashibarai, treina força, não é? E o ashibarai. Então, se tanto o judoca, quanto o tenista, quanto o jogador de futebol precisam de força, e na hora de converter força para potência, é que cada um vai entrar na sua especificidade, eles deveriam fazer exercícios básicos, entende? O agachamento vai dar força para a coxa, para o jogador de futebol, para o tenista e para o judoca. Entende isso? O leg press é o mesmo raciocínio. E aí você colocou a cadeira extensora, que para nenhum dos três tem justificativa. Cadeira extensora é para reabilitação de patela e para bodybuilders. Não ajuda em nada um jogador de futebol. De verdade. Edna Rosa, underline personal, boa noite, muito bem-vinda. André, professor, aí sim, domina muito o assunto. Eu que agradeço, sou eu quem te agradece. Prestem atenção. Quando você vai converter para explosão, aí os exercícios realmente são muito diferentes, né? Você vê a movimentação do judô, do tênis e do futebol é completamente diferente. Então, na hora de fazer essa, doutora Vanessa, seja bem-vinda, boa noite. Na hora de fazer essa conversão para a potência é que os exercícios especiais, que a turma chama de exercícios funcionais, tá errado esse nome, tá? São exercícios especiais, porque seguem o princípio da especificidade.
Aí eles entram. Então, faz muito sentido. Obrigado, Edna Rosa, obrigado. Faz muito sentido você ver a pessoa fazer arranques de curta duração, no caso do tênis, tiros de duração média, no caso do futebol, e você vê jogo de perna explosivo, fazer entrada de golpe, agachando lá embaixo e voltando para treinar os movimentos do judô. Isso faz muito sentido, uso de elásticos, bolas, molas, aí faz sentido. Mas a fase básica da preparação, amigos, é a mesma para os três. Tanto o tenista, quanto o jogador de futebol, quanto o judoca tinham que estar fazendo leg press e agachamento. Nenhum dos três tinha que estar fazendo cadeira extensora. Cadeira extensora é exercício de fisiculturista e exercício para reabilitação de patela. Não serve. Você não vai chutar mais forte porque faz cadeira extensora. Você não vai se deslocar em quadra mais rapidamente se você fizer cadeira extensora. E você não consegue aplicar golpes do judô com maior potência se você fizer cadeira extensora. Cadeira extensora não serve para nada. É um exercício onde você trata a patela, tá? Fortalecendo o vasto medial oblíquo, ou você treina a hipertrofia de quadríceps, que é uma coisa que precisa no esporte fisiculturismo. Muito poucas pessoas conseguem ter esse domínio do para quê, para quem e quando de cada exercício. Por isso que você vê a preparação física por aí. O cara fala que treina igual um monstro, e a hora que você vê o desempenho, você fala, é sério isso? Você treina tantas horas por semana para o seu desempenho ser chulo desse jeito? Percebe? Isso é muito sério, tá? Porque a pessoa está fazendo, dando o seu melhor, se empenhando ao máximo, e o treinador fazendo essas escolhas estranhas de exercícios. Maurício, professor, o levantamento terra seria mais interessante para um judoca? Sim. Para o tenista e para o jogador de futebol também, porque todos eles precisam de lombar muito forte, quadril muito forte, né? Mas o judô certamente precisa muito. Só que todos os atletas do desporto precisam desses exercícios. Alguns com mais carga, outros com menos carga, que depende da natureza do esporte, né? Edna Rosa, agachamento e leg press são ótimos exercícios, isso mesmo, perfeitos. Então vamos lá, todo mundo entendeu de novo a escolha dos exercícios? Então tá bom, escolhemos o agachamento e o leg press podendo ter a cadeira extensora, não significa que ela é obrigatória. Agora, se fosse uma menina da wellness, se fosse um bodybuilder, aí não teria como ficar sem cadeira extensora, né? Não faz o menor sentido. Então, chegou a hora de montar o treino. Elane, e para corrida? Agachamento, Elane. Agachamento, afundos, leg presses, né? Ajuda muito. Quando nós estamos falando de corridas de velocidade, eu volto a falar o tênis e volto a falar do futebol, né, os tiros de meta. Particularmente, todas as pessoas que eu treinei, eu usei muita flexora para trabalhar posterior de coxas. Exatamente para prevenção de lesões, fortalecimento dos isquiotibiais. Vamos lá. 3 exercícios, extensor, leg e agacho. E a gente pega e coloca os 3 exercícios na panela. Qual dos 3 entra primeiro se a gente tiver um judoca, um futebolista e um tenista? O raciocínio, amigos, é assim, ó. Você vai pegar o de maior grau de dificuldade e colocar primeiro. Almeida Taekwondo JCA. E para o Taekwondo, os mesmos exercícios. Eu tive uma experiência muito feliz no Taekwondo em 2004, 2005, Almeida. Tive uma experiência muito legal com uma equipe de Uberlândia de Taekwondo. Nós fazíamos afundos, step e agachamento. Na fase de força era isso.
Na transição, ou seja, no começo, faltando ali ainda 1 mês e meio para as competições, para o Campeonato Mineiro, nós usávamos um pouquinho só de elástico, Almeida. E quando você treina muito com elástico, você começa a jogar demais o ombro, porque a perna pesa. E aí você passa a telegrafar o golpe. E aí não é uma boa ficar usando elástico demais, é só um pouquinho. E a parte específica do Taekwondo é treinado no último mês com muita disciplina. Os steps, as esquivas, os chutes combinados, né? Mas você não sai do básico. Roberto Lúcio, boa noite para você, meu querido. Amigos, dos três, extensora, leg press e agachamento, o que tem o maior grau de dificuldade, de coordenação, é o agachamento. Ele, indiscutivelmente, é o mais difícil, é o que precisa de maior concentração. Então ele é o primeiro que entra. Entendeu? Se tivermos falando em desempenho, o primeiro que vai entrar é o que tiver a maior carência de estabilidade, né? É o mais instável, é o mais difícil de executar. Logo na sequência viria o agachamento. Entendido? Então tá bom. Se eu estivesse falando de corredores, nadadores, lutadores, qualquer esporte que não seja estética, você usaria primeiro o agachamento. Não há o que discutir nisso. É onde você tem o melhor planejamento motor, a parte coordenativa está boa, você não está cansado. O objetivo é usar cargas mais elevadas exatamente para que você possa ganhar força. Tá bom? E se fosse hipertrofia, gente? E agora? A pessoa não quer desempenho, ela não quer chutar mais forte, ela não quer aplicar o Ashibarai mais forte, ela não quer dar tiros mais rápidos, ela quer ficar bonita. E nasceu feia, tem mais essa. E aí, gente? Aí, a ordem dos exercícios precisa, entendam, a ordem dos exercícios precisa seguir o princípio da prioridade. Você analisa o físico da pessoa. Todo mundo que treina comigo, não há exceções, não importa se é atleta, se não é atleta, todo mundo vai fazer semanalmente fotos ou desfiles. Eu prefiro vídeo, que eu vejo o corpo movendo. Foto é complicado, né? Porque foto só tem 2 dimensões, né? Largura e altura, não tem a profundidade. O vídeo ele dá um pouquinho de profundidade e você consegue avaliar shape. Mas vamos lá. Você olha para a coxa da pessoa e até tem uma coxinha lá assim, ela é redondinha, grossinha. Mas o quadríceps você não enxerga. Você fala, cadê o vasto dessa menina? O vasto medial? Onde é que foi parar? Nesse caso, você começa pela extensora mesmo, tá? Ah, mas aí quando chegar no agachamento vai estar cansado. Não, peraí. Você está querendo... Fabiano M, boa noite. São Joaquim da Barra. Olha que delícia. Minha terra natal, gente. Para quem não sabe, meu vizinho, então, lá na Rua Tibiriçá. Que delícia, coisa boa. Gente, caso o objetivo seja hipertrofia, modelagem, entendam, você vai pela prioridade daquele físico. Então, nesse caso, começar pela cadeira extensora faria todo o sentido do mundo. Essa é a regra e eu vou ter que sempre começar pela extensora? Não. Por que não precisa? Ué, porque isso não muda a tua capacidade de exercer tensão durante o treinamento. Ah, mas se eu fizer a cadeira extensora primeiro eu fico cansado, não consigo agachar depois. Para sempre? É para sempre essa condição? Não, Haddad, é que se for um aluno novato, ele não consegue. Mas quem diz que novatos treinam hipertrofia? Você alguma vez pensou em passar exercícios de hipertrofia para novatos?
Amigos, sou treinador, sou nutricionista, estou terminando biomedicina. Deixa eu explicar uma coisa para você. É um erro você achar que vai montar treinos de hipertrofia para novatos. Da mesma forma que é um erro você montar uma dieta hipertrófica, uma dieta hiperproteica, hiperglicídica, normolipídica, hipercalórica, pensando em hipertrofiar um novato. Ele nem treina, ele frequenta a academia. O supino dele tem 5 quilos de cada lado, a remada dele no cabo é com um pouquinho assim de peso, ele agacha com 5 quilos de cada lado. Você acredita que isso vai gerar hipertrofia? Não, Haddad. Acontece que se eu oferecer 40 calorias por quilo de peso, não vai acontecer nada, ele só vai engordar. Não, mas aí ele faz esteira para queimar calorias. Onde você vai com isso? Você bota ele para comer e bota ele para fazer esteira para ele não engordar? Não era melhor você esperar montar uma dieta que combata radicais livres, uma dieta que trate o intestino, uma dieta que trate o fígado, que trate o coração, uma dieta que aprofunda o sono dele, que aumenta o foco para ele treinar, e depois, quando ele tiver mais força, quando você vê que o peso da balança dele está querendo cair ao invés de aumentar, não era melhor nessa hora você montar a tal famosa dieta de não sei quantas calorias? Presta atenção, meus amigos. Você não monta séries de hipertrofia para uma pessoa que não tem condição física. Elane, professor, você faz consultoria online? Faço demais. Para homens, para mulheres, para atletas, para não atletas, para as que estão se tornando atletas. Cadê a doutora Vanessa? Estava aqui agora mesmo, deu uma boa noite para a gente. A doutora Vanessa, ela era uma atleta de crossfit e que agora, em pouquíssimos meses, com muito esforço, se tornou, sem tomar nada, se tornou um físico de uma wellness. Chama no privado que eu explico para vocês. Treinos, dietas, suplementação. A Vanessa aqui, eba. Treino, dieta, suplementação, poses, correção de exercícios, tudo que entra nesse conceito de estética corporal, tudo isso. Então vamos lá, gente. Quando você tem uma pessoa que é iniciante e você vai prescrever o exercício, o raciocínio é o mesmo do atleta dos esportes. Você vai pegar o exercício de maior... Ai, obrigado, Vanessa, super indico. Que bom, obrigado. Você vai pegar o exercício de maior dificuldade e colocar primeiro. Então vamos lá, extensor, leg press ou agacho? O agacho entraria primeiro. Até você perceber que a autonomia do gesto da pessoa ficou boa. Pode acontecer de você começar a treinar uma pessoa e a pessoa falar que está querendo hipertrofiar. E você fala, deixa eu ver você treinando. Quando a pessoa coloca a carga no leg press, alguma coisa, fala assim, mas quer hipertrofiar com esse peso? Nossa. Às vezes você tira o pé do acelerador da hipertrofia e monta um mesociclo de 5 até 8 semanas de força. Porque a pessoa quer hipertrofiar a coxa com leg press de 40 quilos de cada lado, gente. Ah, Haddad, é individualidade biológica. Não, não tem individualidade biológica. Imagina, a menina que ganhou o Miss Olímpia na Wellness faz leg press com 340 quilos, quase morre, quase que bota as hemorroidas para fora, e vem você achar que você vai ficar com a coxa daquele jeito fazendo com 40 quilos de cada lado? Não vai. Né? Ah, mas é porque ela toma um monte de coisa. Toma também, vê se você consegue fazer. Você vai ter que treinar força. Não adianta tomar isso, tomar aquilo. Isso não tem a menor importância. Você precisa de aptidão física, e isso é treinável. E depois você precisa aprender a comer. E não é uma questão de saber o que comer. É uma questão de conseguir. A pessoa acorda de manhã e coloca uma torrada com requeijão, um pedaço de mamão. Aí você fala assim, ok, vamos lá, 200 gramas de fonte de carboidrato e 200 gramas de fonte de proteína. Aí o cara fala assim, olha que legal, vou pegar uma banana e meia, vai dar 200 gramas. Você fala assim, não serve, tem que comer mandioca.
arroz, que a sua pele é muito grossa, eu preciso de um índice glicêmico mais baixo. Só aí você já vai começar a perceber 70% da turma que disse que queria, falando não quero não. Tem que comer isso aí de manhã, detesto. Você fala, mas não é o que você gosta nesse caso, é o que você precisa, porque os atletas que fazem à frente desse esporte fazem isso. Se eles não fizessem, tudo bem, e tá todo mundo mais ou menos com o mesmo físico. O problema é que você não consegue comer aquilo tudo de uma vez. Então daqui umas 2 horas e pouquinho, vai comer de novo. Senão você vai fazer uma refeição de 2.000 calorias com a barriga desse tamanho e só vai comer no final do dia de novo. Vocês percebem o tanto de psique coletiva que tem por trás disso? A pessoa treina com um peso que não é o peso e ela acha que vai dar resultado. Quando ela percebe que ela não tem o resultado, ela acha que é porque o outro toma esteroides. E aí, quando ela se pergunta o que ela come, nossa, eu como demais. Nossa, na hora do almoço, todo mundo acabou de comer, eu tô comendo ainda. Na hora do almoço, mas na hora do almoço já é a sua 3ª ou 4ª refeição. Como é que você está preocupado com o almoço? Entendeu? Muita, mas muita psique coletiva envolvida nisso. Fora as sabotadas, assim, que são absurdas, né? Que é a pessoa acreditar que existe algum segredo. O segredo se chama constância, regularidade. Fazer todo dia a mesma coisa e o dia todo. Isso sim. Neto _ meta. Mestre, a dieta de uma aluna está com 1.400 quilocalorias. A mesma está passando mal nos treinos. Quem está errando? Você. Por achar que essas são as variáveis, né? Pense assim, ela está passando mal de quê? O que significa passar mal? Eu passo mal de raiva. Vamos lá, passando mal de hipoglicemia, é meio improvável, né? Porque com a descarga adrenérgica, a adrenalina auxiliaria a retirar os estoques de glicogênio do fígado e a glicemia ia aumentar. Ela está ficando hipotensa, está tendo resposta hipotensiva pós-série? Pode ser. Então, do café da manhã dela, qual tinha fonte de sódio, alguma coisa assim? Ou ela está indo treinar sem comer? Né? E é uma coisa que eu queria te perguntar que você não falou, ela quer o quê? Emagrecimento, né? Porque com essa dieta de 1.400 calorias. Ela tem condição física ou ela está passando mal porque a condição física dela é muito ruim? Tem um monte de perguntas aqui, acho que já deu para ilustrar para você que nesse caso o erro é nosso, né? Ela podia estar comendo nada, comendo uma folha de alface, a gente monta o treino proporcional àquilo, né? Você não tenta tirar da pessoa, né? Tá, vamos fazer sair sangue da pedra, não sai, não tem como isso acontecer. É o que a gente vê com a turma do Monjaro, né? A pessoa não come, o nutricionista faz um quebra-cabeça, ver se a pessoa consegue comer, não vai comer, e vai para a academia treinar, treina todo mundo muito mal, muito fraco, treina, enfim. Mas vamos lá, você agora não está mais com um aluno iniciante, você tem um aluno que ele é intermediário, já tem resistência, ele já tem boa força, não erra o exercício, não é uma pessoa que fica levantando o calcanhar na hora do agachamento, jogando o joelho para dentro, arredondando as costas, tudo é perfeito. Nesse caso, de vez em quando é muito bom você trocar a ordem do exercício. Por exemplo, começa pela cadeira extensora, mas assim, destrói a pessoa na cadeira extensora para depois agachar. Haddad, mas ele estava agachando com 30 quilos, agora ele agachou só com 15 de cada lado. Vai dar certo. Não, porque tem que gerar tensão muscular. Se você não gerar tensão muscular, não cresce. No início dos anos 90, saiu uma matéria numa revista que chamava Muscle and Fitness. E a matéria falava sobre supino. E a pergunta era, quanto de peso é peso? Porque você tinha o Lee Haney, que era um Mr. Olympia inacreditável, que fazia supino com 3 pratos de cada lado, 60 de cada lado. E você tinha Mike Christian fazendo com 4 pratos, depois veio Dorian Yates fazendo com quase 200 quilos, mas o peitoral bom era o do Lee Haney.
Ah, Haddad, mas é a genética dele. Não, gente, é Mr. Olímpia. Ali todo mundo tem genética. Não, porque ele tomava mais coisas. Gente, você tá no Mr. Olímpia. Todo mundo ali toma tudo. Todo mundo come tudo. Todo mundo faz tudo de tudo. O que eu tô tentando te dizer é que há algo mais que talvez não seja mensurável com os olhos de carne. Talvez você tenha que olhar com um olhar superior, que é como a pessoa se aproxima do treino. Por exemplo, vou te dizer, eu nunca vi, não vejo e sei que não vou ver uma pessoa melhorando segurando um celular. Desculpa, pegou na canela, mas é verdade. Acabou a série, pegou o celular, esquece, você não está concentrado mais. Nada, mas eu não estou pegando peso agora, porque eu tenho que estar concentrado. Tem que estar. Você tem que estar dentro do treino. A tua mente tem que estar congelada naquela barra, se desafiando. Você precisa olhar para aquela barra e falar assim, nossa, se você soubesse tanto que eu vou te humilhar na próxima série, barra, eu vou te envergar tudo nas costas, tanto de peso, aquela barulheira na hora que eu estiver descendo. Não, a pessoa senta e começa a ver mensagem de celular. E aí você olha para a pessoa, com quem que você está conversando? Com o meu namorado, com a minha secretária que esqueceu de fazer não sei o que. A tua mente não está mais ali. Como é que você acha que vai entrar debaixo daquele peso? Do jeito que der. Você vai só fazer o exercício, você não vai treiná-lo. Neto, mestre, como ou quando percebe-se que um fármaco é falso? Não percebe. Neto, você vai fazer exame de sangue, né? Ou a pessoa está usando lá o esteroide, depois de 15 dias, um mês, vai fazer o exame de sangue. Tatiana Areda, saudade de você. Grava um post desse para postar. Eu vou salvar essa live aqui. A de ontem eu salvei também. Personal Nutri Railson Hall. Exame de sangue. Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, sobre o celular. Eu não. O povo que treina aqui tudo usa celular. Vou salvar isso nada. Amigos, a partir do momento em que a pessoa atingiu um nível de condicionamento, faz-se necessário você tentar identificar quais são as variáveis que estão interferindo no treinamento dele. Vou explicar. Todo mundo entra em contato. Vocês sabiam que tudo que vocês perguntam para mim aqui no Instagram eu respondo? De verdade. De verdade. Eu sempre, na parte da tarde, eu tô lá no consultório, eu dou uma olhada no Instagram, vejo se tem alguém perdido, precisando de alguma coisa. Então, assim, semanalmente, eu acho que, eu não sei se eu estou exagerando, mais de 100 pessoas entram em contato por semana. E a pergunta que mais aparece, pasmem, é assim: mestre, como você evolui as cargas dos seus alunos? Eu não evoluo. Entenda. Não é o aluno que evolui a carga dele, é o músculo ao executar o exercício que informa o sistema nervoso central dele que tudo está indo muito bem. E aí você pergunta, falei, dá para colocar um pouquinho mais de peso ou não? Eu tenho pessoas que treinam comigo que fácil faria supino com 30 quilos de cada lado. Não são atletas, tá? Pessoas saudáveis. Fácil faria supino com 30 quilos de cada lado. Mas eles escolhem fazer com 10 de cada lado. Eu falo assim, ok. É evidente que a pessoa não vai evoluir. Você consegue entender isso? Agora, vamos lá, eu tenho 36 anos de profissão na área do treinamento, já fiz 6 campeões mundiais de jiu-jitsu, campeão mundial de kickboxing, vários atletas de fisiculturismo, fui atleta de kung fu, fui atleta de bodybuilding. Eu não tenho elementos para olhar para você e falar, vou aumentar o seu peso. Por que eu faria isso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ué, Haddad, você tá vendo que a execução dele tá boa? E daí que eu tô vendo isso?
Amigos, vamos pensar que em nome de qualquer coisa mais sem graça que soltar pão num elevador, a pessoa faz o exercício com medo, sem confiança, qualquer coisa, e ela desequilibra esse peso e sente uma dorzinha qualquer no ombro. Ela vai passar o resto da vida falando que fui eu que a machuquei. Desculpa se parecer arrogância, eu nunca erro. Isso aí eu não erro não. Jamais machuquei, não machuque e não machucarei. Os que se arrebentaram foi pelo ego, mas acima do ego, gente preguiçosa. Você falava assim, aquece, tô aquecido. Então vai, você não tá aquecido? Deus te abençoe você e seu aquecimento de Barbie. Aquecimento, gente, é tão sério quanto a série. Portanto, você já ensinou o aquecimento, já mostrou como fazer, já aconselhou o aluno a chegar 10, 15, 20 minutos mais cedo. Se não faz, né? Então, nós vamos lá. Se o aluno ele é intermediário, ele pode muito bem fazer qualquer exercício antes do agachamento. Quando que isso deixa de ser livre? Quando você percebe que a carga do agachamento começou a ficar muito comprometida. Você percebe que o seu aluno, quando ele começa a fazer o treino pelo agachamento, ele não está agachando mais com o peso de antes. Assim, opa, está tendo um decréscimo de força aqui. E isso acontece a cada 2 ou 3 meses que a pessoa fica sem fazer o exercício como primeira opção. Ué, Haddad, então é uma desvantagem deixar o agachamento por último. Você acha mesmo que é uma desvantagem você pegar 2 ou 3 treinos e tirar a sobrecarga da coluna? Que você arrebentou a coxa dele lá na cadeira extensora e agora o peso que ele colocar no agachamento está dando certo. E está bem mais leve para as articulações. Você entendeu? Uma outra característica é que uma coisa é você começar o agachamento, você está descansado fazendo séries de 8 a 10. Outra coisa é você terminar no agachamento quando você não consegue mais colocar peso e você ir lá e fazer séries de 15, fazer drop sets. Eu não falei que o treino ia ser fácil, eu disse que ele ia ser leve. São coisas diferentes. Portanto, amigos, recapitulando, ordem dos exercícios. Se for para esportes, comece sempre pelo de mais difícil execução. Se for com novatos, idem. Vai primeiro o exercício que ele tem mais dificuldade. E se for para hipertrofia, sempre vai dar certo. Tudo bem até aqui? A gente volta a se falar ainda essa semana. Beijo no coração de vocês.